Eu quero nessa manhã compartilhar um pouco com você da minha história. Eu quero contar para vocês aqui um testemunho, um tempo que eu tenho vivido, e quero contextualizar isso na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. Mas, para isso, abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 16, e nós vamos ler aqui do verso 11 até o 40. Minha Bíblia é Nova Versão Internacional, NVI. Se colocar aqui, conseguir isso, que aí fica mais fácil da gente acompanhar. Bom, vamos lá. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serás salvo, você e tua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles, e
e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, servindo-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmo e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduziam-os para fora da prisão, pedindo-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Dê um aplauso à palavra do Senhor. Eu falei para vocês que ia falar um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. Eu quero que coloque uma foto aqui agora, para que eu possa falar para vocês. Cláudia, minha esposa, essa semana fazem 90 dias que ela partiu. Deus a levou. 40 anos de casado, com mais 5 de namoro, 45 anos, 2 filhos, 4 netos, tudo funcionando muito bem. Cláudia era uma grande companheira, pastora, junto comigo. Dirigimos uma igreja em Copacabana durante 7 anos. Cláudia ali firme. Em setembro, Cláudia fica doente. Do nada, Cláudia é uma mulher muito forte, 62 anos de idade. E ela fica doente e a gente começa a cuidar, uma coisa meio sem explicação. No final, fecha um diagnóstico de uma hepatite medicamentosa, mas meio vago. Quando foi agora em janeiro, a gente define que víamos morar em Campinas, que tem um projeto meu de trabalho acontecendo, minha filha morando em Campinas, meu filho morando em São Paulo, vamos alugar um apartamento no Rio, vamos vir morar aqui, tudo muito bem preparado. Bispo Hélito nos abençoou, Bispa Núzia, tudo muito certo. Chega em janeiro aqui, ela começa novamente com problema de saúde, parecido com o problema de setembro, e volta aos hospitais, e aí começa internação, melhorava, internava. Numa biópsia de medula que foi feito dentro do protocolo do tratamento, foi constatado um linfoma. E aí a gente começa a ficar preocupado, mais ainda, né? Cuidou, tratou, mas quando foi 30 de abril, o problema agravou muito, não deu tempo nem de começar tratamento, já tinha um tratamento de quimioterapia programado para começar a ser feito, mas não deu tempo. Agravou demais o caso, e aí, em 24 horas, ela partiu. Eu estou falando isso para você, para repartir com a igreja esse tempo difícil. Me perdoem pela minha emoção, não quero passar essa emoção, mas quero te fazer entender o que é viver com Cristo.
Eu orava e tinha certeza que Cláudia ia ficar curada. Tinha certeza. Mas Cláudia não foi curada. Deus a levou. E aí eu fico me perguntando e fico pensando assim, e agora? Porque é muito fácil, quando as coisas vêm ao nosso favor, a gente entender que Deus cuidou. Mas quando não é, e principalmente numa situação dessa, né, de você perder, não ter mais, por que Deus não curou? Por que Deus não fez? E por isso eu falei que a minha palavra hoje é perseverança na vida cristã. Na verdade, servir a Deus vai além das circunstâncias. Servir a Deus é uma decisão definitiva. Você não pode estar servindo a Deus movido pelas circunstâncias. Eu tenho pensado muito nisso esses dias e fico pensando o seguinte: é importante que entendamos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você: todas as vezes que você se coloca na dependência de Deus, você se torna maior. E algumas coisas você não precisa entender, você vai ter que crer. Não tem outro lugar mais seguro nesse mundo do que estar na dependência de Deus. Porque mesmo quando você perde, mesmo quando você tem alguma perda, Deus estará te suprindo, Deus estará te cuidando. Eu confesso a vocês que os dias não são fáceis, mas todo dia eu busco em Deus uma força nova, para eu continuar caminhando. Não sei como seria se eu não tivesse a certeza que Deus está cuidando de mim. Mas por quê? A vontade de Deus é soberana. Assim como nós não controlamos uma vida que está sendo gerada no ventre de uma mulher, e com um tempo determinado, aquela criança nasce, e aquela criança cresce, e aquela criança, nós não controlamos sobre isso. Assim também são algumas coisas que acontecem na nossa vida, que não estão sob o nosso controle. Tudo está sobre o controle de Deus. Agora, a tua fé precisa ser sustentada pelo que Jesus fez por você, pelo que Jesus fez por nós, não pelas circunstâncias que vivemos. Jesus reúne os discípulos assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você: tem coisas que Deus já sabe que vai acontecer com a gente, mas Ele não fala, porque senão a gente não dá conta. Então, Ele vai nos preparando para que possamos passar. Nós vamos ter na nossa vida caminhos estreitos, caminhos difíceis, mas é importante que você tenha Deus à frente. É importante que você confie que Deus está com você. E aí você consegue caminhar, continuar, prosseguir e entender aquilo que Deus está fazendo. Nesse texto que nós lemos aqui nessa manhã, ele é muito interessante, porque Paulo e Silas foram ali para aquele lugar pregar o evangelho. Se você pensar naturalmente, você vai assim: gente, não tem cabimento. O cara vai para lá pregar o evangelho e daqui a pouco está na prisão, sendo açoitado. Ele foi para a prisão interior, ou seja, eles eram presos que precisavam ser vigiados, foram amarrados no toco. Mas eles chegaram ali, encontraram com a Lídia, pregou para aquela mulher se converteu, recebeu eles na casa dela, com todo carinho e respeito. Depois eles dão continuidade, aí encontram com aquela escrava que ficam acompanhando eles e declarando que eles eram homens de Deus, servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Paulo
com a sua sensibilidade espiritual, percebeu que tinha algo estranho e repreende aquele espírito demoníaco daquela mulher, e a Bíblia diz que aquela mulher se converteu. Mas aquela mulher era uma escrava que era explorada por pessoas daquele lugar, onde gerava resultados, e quando aquele demônio saiu daquela mulher, ela não adivinhava mais nada, os resultados deixaram de acontecer, e aí prenderam Paulo e Silas, e o açoitaram, e deram uma surra em praça pública. Ou seja, e se você para pensar assim, mas por que Deus permitiu isso? Eu fico pensando que Paulo e Silas deveriam questionar sobre isso. Por que Deus permitiu? Eu imagino até que eles possam ter falado, mas Deus, eu vim aqui para pregar, eu vim aqui para trazer o evangelho que transforma, e agora eu me vejo nessa situação aqui. Mas eu quero dizer para você que Paulo e Silas, encarcerados, eles oravam e louvavam. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode pensar que isso é difícil fazer, mas é possível. O problema é que na dificuldade a gente escolhe sempre o mais fácil. E o mais fácil nem sempre é o mais fácil. O mais fácil às vezes é até o mais difícil, mas é o que a gente faz. É murmurar, é reclamar, é blasfemar. E muitas vezes querer abrir mão da tua fé. Muitas vezes nós invalidamos tudo que Deus já fez na sua vida, por causa de uma circunstância, de uma dificuldade. E eu quero nessa manhã dizer para você o seguinte, que o louvor, a gratidão e a oração provoca os milagres. Você imagina o seguinte, que o milagre da minha vida hoje era não ter perdido a minha esposa, ok? Mas entendendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, entendendo que Deus assim permitiu, entendendo que racionalmente falando, todos nós um dia partiremos. Esse dia eu conversava com a minha filha lá em casa, falei assim, Thalita, eu estou pensando direitinho, Cláudia foi embora com 40 anos de casados, se ela morre com 85 anos, iam ser mais 20 anos, ter 60 e poucos anos de casado ia ser pior, não é verdade? Porque um dia morre, não tem jeito, assim, pô, você ficou doido, tem hora que você fica meio doido mesmo, mas pensa comigo, não é verdade? Um casal, a menos que aconteça alguma coisa trágica, que os dois partam juntos, mas a tendência é essa. E quanto mais tempo, né? Eu fui ao sepultamento de o pai de um amigo nosso essa semana, e a mãe dele não deu conta de ir, porque o senhor com 80 anos, a mãe mais ou menos, com 60 e poucos anos de casado, realmente é difícil. E aí eu fico pensando, minha mulher teve uma história bonita, teve importância tudo na nossa vida, na nossa família, e Deus levou. Minha filha fala assim para mim, pai, ela estava pronta. Caramba, era melhor que não tivesse então, né? A princípio você pensa assim, né? Mas a gente precisa entender a grandeza de Deus. A nossa mente, ela é curta. Nós somos muito rasos para entender o que Deus faz. Sabe, nós enxergamos daqui para ali, mas Deus vê adiante, Deus vê além. E aí tem uma hora que cabe a nós simplesmente fazermos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Acabou. Faz o quê? Senhor, me dá força para eu permanecer. Eu preciso continuar, mas me dá força. Me faz eu entender, eu não abro mão da minha vida com Deus, não vou abrir mão. Eu quero, todos os dias que Deus me dê aqui na terra, eu permanecer sendo cuidado, honrando e servindo a Deus, porque eu tenho certeza que é isso que Ele quer para a minha vida.
Paulo e Silas, eles estavam ali naquele aperto, mas eu quero começar a fechar essa palavra dizendo para você o seguinte: tudo que acontece na tua vida, naturalmente, quando você está regido pelo sobrenatural, quando Deus cuida da sua vida, tudo que acontece no natural tem um propósito. Mesmo que num primeiro momento você não entenda, fique quieto, espere, não reclame, não murmure, não ponha em xeque a sua fé, porque Deus logo logo vai te mostrar porque isso aconteceu. Mas persevere, seja firme, seja decidido, seja seguro de que Deus é teu Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Porque diante daquele cenário de caos, onde Paulo e Silas já tinham apanhado, já estavam ali açoitados e já estavam ali amarrados num tronco, e ainda assim eles oravam e cantavam, de repente vem um terremoto, de repente as correntes se quebram, as portas se abrem. Paulo e Silas estavam presos, estavam numa situação difícil. Veja bem, Deus vai agir na sua vida exatamente nas dificuldades. A gente tem muita dificuldade com a dificuldade, e a gente acha que as lutas que elas vêm para nós, elas vêm para nos diminuir. Eu quero dizer para você que as lutas vêm para te promover, para te fazer mais forte. E aí, você precisa entender que essa é a relação com Deus por fé. O mundo não entende, mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. Quando você começa a viver plenamente o Evangelho que Jesus Cristo ensinou e pregou, você começa a entender essas coisas. Paulo e Silas, numa situação de humilhação, de sofrimento, mas eles estavam ali e cantavam e oravam ao Senhor, e eles tinham certeza que algo ia acontecer, e algo aconteceu. Mas o interessante é que num primeiro momento você fala assim: bom, que legal, está aí, ó. Paulo e Silas orou e louvou, e agora está tudo resolvido. Será que era isso que Deus queria? Não era. Na verdade, sabe por que Deus queria? Salvar o carcereiro. Aí tu fala assim: gente do céu, mas pelo amor de Deus, não dá para ser mais fácil esse negócio, não? Que coisa, que troço horrível. Pô, os caras precisaram passar por aquilo tudo para salvar o carcereiro. Por isso que eu estou dizendo para você: calma, está preso, está apanhando, está difícil, está complicado. Deus está querendo te usar para fazer algo muito grande, e às vezes você precisa passar por esse caminho estreito, para você chegar lá onde você precisa chegar. O pastor falou aqui de Isaías: caminhos onde não existe. Mas para que um caminho seja feito onde não existe, você está num lugar onde não existe caminho. Então o negócio está feio. Vou para onde? Não sei como. Esse dia eu conversei com um amigo que está fazendo um negócio e falei assim: rapaz, eu estou me sentindo com um facão, uma enxada e uma pá na mão. Eu tenho que ficar abrindo o caminho o tempo todo. E é exatamente o que Isaías fala, né? Deus vai abrir um caminho para você. O carcereiro chega e fala assim: e agora, o que eu faço? Apavorado. Mete a mão na espada e vou. Para, calma, não desespera. Estamos todos aqui. O que eu faço? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu acho que o Paulo deve ter olhado para você e falado assim: entendeu? Aí você fala assim: o quê? Está aí. Por isso que a gente passou por esse aperto todo aqui, ó, por causa desse sujeito aí. Deus quer salvar ele. E aí, faz o quê? O carcereiro prontamente leva eles, cuida deles, leva eles para casa. Conclusão: salvou o carcereiro e toda a sua família.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É pena que a opção de gente não veio aqui hoje, né? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Não é nada facinho, mas o resultado é bom. Pode ter certeza. Não é fácil não, é complicado, mas o resultado é bom. O carcereiro foi salvo, já estava muito bom, mas a gente nunca consegue ganhar de Deus. Você dá um passo para Deus, Ele dá 2 para você, tu dá 2 para Ele, Ele dá 4 para você, e Deus vai agindo. Aí agora vem a ordem para liberar Paulo e Silas. Aí Paulo falou assim, não, vocês não estão entendendo, agora não vai ser assim não, agora não, agora eles vão ter que vir aqui e liberar a gente, porque eles tiveram uma atitude errada. Olha como é que Deus reverte as coisas. Mas pastor, os caras ficaram presos, tomaram uma surra, verdade. Podia ser mais fácil? Está na mão de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmão, entender Deus na vitória, nas bênçãos, é facinho, irmão, é mole demais, é tranquilo. Você louva, dá pulo, levanta a mão e Deus está comigo. Mas quando aperta, irmão, fala, Deus me abandonou, não é legal. Estou firme na igreja, estou dizimando, estou fazendo tudo, e o negócio está mais difícil, apertou mais para mim, abri mão de fazer negócios errados que eu fazia, o bispo me ensinou, o meu líder falou. Eu já tive situação dessa, de ter discípulo que trabalhava com alguma coisa ilegal, eu falava, irmão, você tem que largar isso. Pastor, mas aí como é que eu faço? Vou morrer de fome? Eu falei, até vai morrer de fome, mas é melhor morrer de fome salvo do que ter comida e ir para o inferno, cara. Tu tem que decidir tua vida. Aí o cara decide. 3 meses depois o cara volta, pastor, apertou mais, hein? Larguei aquele negócio. Eu falei, que bom, quanto tu está precisando? Estou enrolado. Falei, vou botar 1.000 na tua conta. Não, mas eu não quero isso. Falei, mas aí, Deus quer te ensinar, cara. Não tem jeito. Ele para te levar para cá, tu vai ter que começar daqui. O problema é que tu já queria começar daqui, aí tu desmonta. Tu tem que ir estruturando, tu tem que ir construindo. Deus quer que você construa. É assim que Deus faz com a gente. Deus cuida da gente dessa forma. E às vezes, em algum momento, você pensa que algumas decisões que você tomou na tua vida, algumas mudanças que você tomou na sua vida, que você fez na sua vida, após seguir a Jesus, no primeiro momento parece que veio contra. Calma, que Deus está cuidando de você. Logo, logo você vai ver que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. E a bênção de Deus não traz dor, traz alegria. A bênção de Deus traz alegria, traz paz. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro fala assim, como é que faz isso? E aí agora, o Paulo e Silas já não estavam mais lembrando que apanharam, que estavam todos lanhados, não estava mais. Na verdade, o foco mudou. Você entendeu? O foco mudou. Agora, Paulo e Silas se alegravam porque o carcereiro e toda a sua família foram alcançados pelo amor de Jesus. A Bíblia diz que uma vida vale pelo mundo todo. Ali foi uma família, devia ter uns 5, 6, olha que coisa boa. Mas Deus honrou a eles mais ainda, né? Agora as autoridades vêm, liberam Paulo e Silas, ou seja, sem nenhuma consequência para o carcereiro só se deu bem, foi abençoado, foi alcançado, mas também sem nenhuma consequência maior para Paulo e Silas, muito pelo contrário, eles saem dali em autoridade. Irmão, presta atenção numa coisa, Deus faz assim, Deus transforma o péssimo em bom. Deus faz você sair de uma situação de desonra com dupla honra. É assim que Deus faz. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você, seja fiel na sua jornada cristã. Não tenha Cristo na sua vida somente como o Cristo abençoador. Ele é abençoador? Sim, porque
Ele nos ama, Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle, e Ele quer que nessa terra nós comamos e bebamos, colhamos aqui na terra o melhor, do melhor. Mas não quer dizer que você não vai ter dificuldade. E a minha preocupação nessa manhã é trazer para você a minha história, dizer para você o que eu estou vivendo, e dizer para você que cada dia mais eu preciso estar mais confiante em Deus. Eu acho até que quando a gente estava junto, eu não estava tão confiante como eu estou agora. Entendeu? Porque não tem jeito, irmão. Tem uma hora que não tem jeito. Tu olha para um lado, olha para o outro, faz o quê? É só seguir. Aí você começa a entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E para terminar, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Essa palavra me chamou muita atenção, porque eu vejo o seguinte: Paulo e Silas tinham um propósito. Eles saem daquela situação toda, eles voltam para onde? Para a casa de Lídia. Lídia foi aquela mulher que tinha se convertido, que tinha conversado com ele, que tinha recebido eles na casa dela, e ele agora volta ali. Pelo versículo, provavelmente tinham mais pessoas ali na expectativa da chegada deles, e eles voltam, certamente trouxeram aquele testemunho que eles tinham vivido, e aí eles encorajaram aqueles irmãos. Nessa manhã, eu quero te encorajar a que você seja um cristão mais fiel. Eu quero te encorajar a que você, mesmo em meio dessa dificuldade que você está passando, você entender que Jesus está com você. Quando eu era menino, na escola dominical, que deve ter uma galera tudo nova, se bobear nem passou por isso, mas eu tinha na igreja do meu pai a escola dominical. A escola dominical era um culto da manhã, mas que era dividido em classes. Na classe da criança, na classe de crianças, eu aprendi um corinho, a gente chamava de corinho, que cantava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passo temporal. Ou seja, eu quero te encorajar nessa manhã, para que você convide a Cristo para estar no teu barco. Pode ter temporal, pode ter circunstâncias contrárias, podem te prender, podem te açoitar, mas você precisa ser encorajado, porque Deus está cuidando de você. Deus não permitirá que o mal te tome, mas Ele permite muitas vezes que o mal venha, para que você seja fortalecido. Eu quero terminar só lendo para vocês aqui, Filipenses 4:12, Paulo, olha Paulo aqui de novo, dizendo assim, para aquele povo de Filipos: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo era gente igual a gente, tá? Não era muito normal, porque ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mas sabe por quê que ele declarou isso tudo aqui? Agora você vai entender, porque tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Às vezes a gente cita esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente cita assim, já no automático. Mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã, que esse versículo tem um contexto. Qual era o contexto? Era o que Paulo declarou aqui: sei o que é passar dificuldade, sei o que é passar fome, sei o que é ter fartura, sei o que é ter tristeza e alegria. Ou seja, eu sei tudo isso, vivo tudo isso, passo por tudo isso, perco também, apanho também, sou prisioneiro também, passo fome também, mas, vírgula, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes eu cantava um louvor
assim, na hora da pregação, minha mulher falou assim: tu não sabe cantar. Eu falei: mas eu gosto, eu me esforço. E quando eu falo aqui que tudo posso naquele que me fortalece, eu lembro assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.